Olá, meus queridos amigos, amados irmãos. Inicialmente, quero agradecer ao nosso Pai, que tudo nos concede, tudo nos permite, desde que seja para o nosso bem, para o nosso progresso. Se tem algo que me satisfaz muito, é quando eu tenho a oportunidade de replicar as mensagens do Cristo, do seu Filho amado, do nosso irmão Jesus. Assim como eu quero agradecer esta maravilhosa, essa abençoada casa de Deus chamada Consciência e Vida, que tanto cuidado tem com todos nós. E, mais uma vez, nos coloca na sua grade de evangelização. Mais uma vez, renova essa confiança em nossas exposições. Mas agradeço a casa pelo carinho com todos que a procuram, onde saímos maravilhados com a sua fraternidade, com seus esclarecimentos, com seu consolo. E diria que não só a todos que a procuram. Essa casa leva muito ao pé da letra, a sério o seu nome, Consciência e Vida. Então ela traz muito essa conscientização da responsabilidade em nossas vidas. Então, ela vai também ao encontro daqueles que não a procuram. Porque, às vezes, não a procurar já é uma necessidade. Então, ela procura também aqueles que necessitam. E queria mandar, socializar aqui, um fraterno, um satisfeito, mas, acima de tudo, um alegre abraço a todos os corações dos internautas que nesse momento interagem com a nossa mensagem. E falar do Cristo, a gente precisa falar desse maravilhoso livro, esse livro sagrado chamado Novo Testamento, onde os seus evangelistas narram com muita riqueza, com muito conforto, com muito consolo, os acontecimentos, as vivências, as experiências de Jesus com seus discípulos, com seus apóstolos, as viagens, as paragens, as estadias, mas principalmente tantas e quantas respostas sábias, entretanto tão simples, mas convincente, para todos os questionamentos possíveis. Entretanto, o que mais me surpreende nesse livro sagrado é a sua atualidade. É como ele consegue ser tão atual. Parece que foi escrito ontem. Os seus escritos, seus relatos, por mais de 2000 anos, mas parece uma crônica diária, relatando, narrando as nossas aflições da atualidade. Isso só vem provar. Isso significa dizer quanto Jesus conhece, tem o domínio e o controle desse planeta, desse orbe terrestre. Como ele conhece os mínimos detalhes, mas acima de tudo, as necessidades da nossa alma humana. E pode ser qualquer um tema que está elencado nesse... Gente, deixa eu fazer aqui logo de cara um parâmetro, um parêntese, está até me atrapalhando. Primeiro trabalho que eu faço sentado é esse, certo? Estou cometido de uma dor não muito tranquila, ciático, que tem me tirado um pouquinho. Mas isso não é o demais, não é verdade? Só estou avisando porque se eu fizer alguns repuxos aqui, algumas caretas, não é só por conta da minha feiura, tá bom, gente? Então, como eu comentava, em todo e qualquer tema desse livro, ele consegue trazer um conforto e um consolo para os nossos dias.
E hoje cabe a nós a oportunidade, a responsabilidade acima de tudo, de estar aqui falando, é claro, dentro das nossas limitações, das nossas possibilidades, a respeito da passagem de Jesus pela Samaria. Eu aproveito para pedir ao nosso Cristo amigo que me dê a inspiração necessária para a gente fazer essa correlação daquela experiência dele com os momentos que vivemos. Que proveito podemos tirar daquele encontro dele com aquele coração aflito daquela mulher samaritana com as aflições pandêmicas do momento. Aquele encontro dele com aquela animosidade entre os judeus e samaritanos. O significado da água viva, mas principalmente, o que mais me motivou a fazer essa palestra, esse trabalho, é porque nessa parábola ele ensina como orar. Como, onde, com quem e de que forma está orando. A oração, de que forma? E digo que o mundo, o universo, especialmente o nosso planeta, nunca precisou tanto de orações como nesse momento que estamos passando. Então, que bom que vamos tentar pegar uma carona aí nesse mais ensinamento do Cristo. Sinto que para a gente entender melhor, fazer essa analogia, pretérito com presente, vamos dizer assim, necessário que nós fazemos aqui uma viagem. Calma, essa viagem não vai ter aglomerações. Não vai ter custo e muito menos, não vai precisar usar máscaras. Uma viagem mental. Então nós vamos mentalizar, fazer uma viagem olhando pelo retrovisor da nossa história. E vamos retroceder 2000 anos e vamos parar aonde? Lá na Judéia. E vamos deparar com um imenso conflito. Uma guerra. Uma tremenda animosidade entre os judeus e os samaritanos. É quando Cristo faz mais uma de suas viagens, saindo da Judéia e indo até a Galileia. Gente, eu tenho um hábito, uma mania de achar que aquilo que eu tive dificuldade, eu acho que o outro tem também. Eu fazia uma confusão imensa quando dizia Jesus sai da Galileia, vai para a Judéia, da Judéia vai para Pérea vai para Cesareia. Gente, dava um nó nas minhas ideias. Era tanto éia para as minhas parcas ideias. Pensando assim, vou tentar fazer daqui um mapa mental para nós entender melhor essa logística geográfica do Mestre Jesus, nessa parábola, claro. Considerando que aquela área de atuação do Cristo era a Palestina. Então vamos pensar aqui de via Palestina. Gente, antes de falar isso, eu não sou expert em geografia. Portanto, quando alguém for dar aquele cliquezinho aí, aquele likezinho aí no nosso trabalho, não me considere como professor de geografia, tá certo? Então, vamos pensar assim. Mas aqui, então, eu não sou, mas ainda assim, vou fazer aqui o meu feijão com arroz geográfico. Então, vamos imaginar a Palestina dividida em 3 regiões. São mais, mas para essa parábola, essas 3 atendem o nosso propósito. 3 regiões. Vamos pensar assim, a Samaria, a Judéia e a Galileia. Ao sul, nós temos a Judéia como capital, Jerusalém. Quem é Jerusalém? Era notabilizada pelo grande templo de Salomão, pelo Monte Sião, onde se realizavam as grandes celebrações das festas judaicas, a exemplo de Pentecostes, Tenda, e talvez a mais famosa de todas, a festa da Páscoa. É onde os rabinos estudavam,
onde tinha o Sinédrio, os doutores da lei. Portanto, queridos, lá no sul ficava a Judéia. Tá certo? No extremo, ou seja, no norte, nós temos a Galileia, onde tem a cidade de Cafarnaum, onde possui um imenso lago. O lago é tão grande, minha gente, que esse lago era chamado de mar, o mar da Galileia, que na verdade é do lago de Tiberíades. E ali no meio, entre um e outro, ou seja, um pouco do norte e o leste, né, nessa meiuca aí, nós tínhamos a Samaria. Um fato importante para nós, não podemos deixar de destacar logo no começo, é que, como eu citei, a cidade de Jerusalém, com toda essa estrutura, seja da civilização, do conhecimento espiritual, ou seja, os doutores da lei ali moravam, os grandes templos. Ainda assim, o nosso Mestre Jesus opta, ou seja, prefere estar naquela comunidade pacata e conviver com os pescadores, com os agricultores, com os lavradores, com os pequenos agricultores, carpinteiros, gente simples, muito humilde, mas com coração imenso. E maior ainda, a boa vontade de compreender os ensinamentos do Cristo. O Cristo gostou tanto que acabou morando por lá, ou seja, estabelecendo por lá por quase 3 anos na casa do seu grande amigo Simão Pedro. Diferentemente de Jerusalém, com toda essa estrutura, essa literatura espiritual que dominava, ou seja, os doutores da lei, os conhecimentos eram grandes, mas o orgulho também era muito grande. Era capaz até de querer ensinar o Cristo, né? Ensinar certamente sobre suas tradições judaicas. Tradições judaicas essa que, entre tantas missões de Jesus, uma delas era combater as tradições judaicas. É diante desse fato que ele cita aquele ensinamento do Pai. Toda árvore que não foi meu Pai quem plantou, será arrancada pela raiz. Que significa dizer, toda lei que não foi o meu Pai que instituiu, será destituída pela raiz, ou seja, pela forma e conteúdo. Outro fato, e talvez o fato central do nosso trabalho, né, dessa parábola, é por que Jesus passou pela Samaria. Alguém sabe? Por que Jesus passou pela Samaria? No Evangelho de João, está inserido da seguinte forma. E assim, o Mestre Jesus, deslocando mais uma vez da Judéia com destino à Galiléia, era-lhe necessário passar pela Samaria. Quando eu lia isso, era-lhe necessário passar pela Samaria, euzinho aqui, na Santa Maria da ignorância minha, eu imaginava que a Samaria estava no roteiro, estava no projeto, ou no trajeto de Jesus. Ou seja, para ir da Judéia a Galiléia, teria que passar na Samaria. Engano meu. Graças a Deus nós temos essas leituras complementares. E graças a Deus a gente tem aqueles que vieram na frente da gente, que tem mais intimidade com a literatura espiritual, tem mais intimidade com as escrituras, tem mais intimidade, inclusive com Deus e com o próprio Cristo. E a gente vai pegando essa carona naqueles que precederam o nosso progresso. Exemplo do grande benfeitor Chico Xavier, que através de Humberto de Campos. E quem é Humberto de Campos? Um dos maiores literatas da nossa pátria. Membro da Academia Brasileira de Letras. E Humberto de Campos, através do seu livro Boa Nova, lá no capítulo 17, ele vai abrilhantar ainda mais o Evangelho de João. Ele vai enlarguecer, vai
enriquecer ainda mais o nosso conhecimento a respeito desse primor de evangelho. Assim como a nossa Amélia Rodrigues, no livro Primícia do Reino. Essa Amélia Rodrigues devia ser parente minha aí, uns 2.000 a 3.000 quilômetros de distância do meu sobrenome, né? Mas a Amélia Rodrigues, com seu viés poético, ela dá um brilho maior ao Evangelho de João. Quando ela, lá no capítulo 9, onde ela fala a mulher samaritana. Eu acho que todas as mulheres deviam ler sobre as mulheres da Bíblia. Como foi bacana, como Jesus trabalhou todo esse preconceito, né, feminino. Então, quando nós pegamos essas obras complementares, porque assim, o texto bíblico, ele é muito direto, ele, né? Enquanto essas obras ela dá um tempero, ou seja, cuida dos pormenores, dos detalhes. Eu gosto muito, é muito importante os detalhes. Por exemplo, o evangelista João fala, Jesus sai e levou alguns discípulos. Nas obras a gente pega, Jesus sai e com ele estava Felipe, Tiago e André. Então, essa obra vai nos mostrar, né, que existia 3 vias de acesso saindo da Galileia, ou da Judéia em direção à Galileia. Desculpa, meu amor. E o trajeto mais corriqueiro, o mais habitual, o mais utilizado, por incrível que pareça, era o trajeto que pega pelo Vale da Judéia. Aquele que corta, que vai beirando, né, as margens do Rio Jordão. Ele era mais procurado por quê? Porque se contemplava o frescor, o oásis daquele vento fresco do vale. É por lá que os judeus passavam quando ia para as festas de preceito, as festas celebradas em Jerusalém, como eu falei há pouco, exemplo da Páscoa. É por lá que Jesus, quando menino, passava. Inclusive para ir para a própria Jerusalém, onde ele se perdeu. Só que dessa vez, não foi por lá que Jesus passou. Desta vez, não estava na programação de Jesus passar por esse caminho que ele passava habitualmente. Esse caminho, em média, tinha uns 140 quilômetros. Tinha um outro caminho, chamado Via Maris. Era a estrada comercial, chamada Estrada do Mar. Essa tinha uns 140 quilômetros. Gente, ou 150 quilômetros por aí, em média. Pessoal, esse trajeto era todo a pé. Os Uber estavam em greve na época. Na verdade, queridos, somente os ricos utilizavam um meio de transporte, né, do tipo CC, que quer dizer cavalos e camelos. Os pobres usavam outro tipo de transporte. Também do tipo C, canelas. Usava as canelas. Era o caso de Jesus e seus discípulos. Portanto, esse segundo caminho, ele sairia, essa estrada comercial do mar, ele pegava toda essa linha comercial, saindo no Egito, em Gaza, Megido, Cafarnaum, Damasco, e ele segue. Mas não foi essa também que o Cristo escolheu. Essa mais direta, mais larga. Não, ele escolheu a outra. Aquela que talvez não fosse a mais longa, mas a mais íngreme, a mais difícil, a menos usada. Aquela recusada quase por todos. Por todos. Os judeus nem pensar, nem por pensamento não passava por ela. E por que não passava, Rodrigues? Será que é porque ela era montanhosa? Ela era cheia de acidentes porque ela pelas montanhas? Toda acidentada? Quem sabe, né? Talvez fosse. Será que é porque ela deserta? Vai ver que é porque ela deserta também.
Será que não passava porque também era perigosa? Perigosa era. Tanto é que Jesus, em um dos seus ensinamentos maiores, na parábola do bom samaritano, ele vai dizer que um homem foi caído, foi atacado nessa estrada por ladrões e ficou à margem do caminho. Então era perigosa. Entretanto, porém, contudo, queridos, os judeus não passavam nessa estrada, não era por nenhum desses três motivos. Os judeus não passavam nessa estrada porque eles consideravam esse território impuro e não passavam. Então Jesus passa pela Samaria, não é porque a Samaria estava no seu trajeto. Jesus passa pela Samaria porque a Samaria estava no projeto de Deus. É como se Deus falasse assim: filho, vai até aquele povo lá, aquela família que está brigando, filho. Vê se faz ali a reconciliação com eles. E Jesus, deixa comigo, meu pai. Então a missão de Jesus, a intenção de Jesus era passar dentro das terras dos inimigos, os inimigos dos judeus. O propósito e a proposta do Cristo era fazer a reconciliação dos judeus e samaritanos. Era trabalhar a reconstrução do convívio. Esse era o propósito. E quando nós falamos, por exemplo, em reconciliação, lembramos do Evangelho de Mateus, quando diz: reconciliai-te com teu adversário enquanto estás a caminho. Quando a gente percebe agora que o Cristo, o Mestre, quando disse isso, ele não era um mestre apenas teórico, não, era um mestre prático. Não é daquele que diz, faça porque eu sou mestre, porque eu estou mandando. Não. Faça porque foi assim que eu fiz. Sei que tem gente que vai dizer, mas Jesus é, não. Jesus foi o verbo que se fez carne para passar todas as agruras humanas que nós passamos. O que é só saber se nós já estamos fazendo o que ele, pelo menos tentando fazer o que ele fez. Resta saber como é que nós estamos agora. Quando a gente vai para casa que tem uma das ruas que vai para a nossa casa tem um inimigo, a gente passa onde? Na rua que tem um inimigo ou que não tem um inimigo? Jesus recomenda que nós passamos na rua que está o inimigo. Assim a gente tem a possibilidade de fazer a reconciliação. Outro fato importante de dizer, que os samaritanos e os judeus, apesar de serem inimigos, eles não eram tão estranhos, não eram tão distantes. Eles pertenciam à mesma raça. Eram hebreus. E mais do que isso, além deles serem, eles eram inimigos, mas nem sempre eles foram inimigos. Muito pelo contrário. A nação hebraica viveu o maior apogeu de um convívio harmônico quando pela monarquia liderada pelos reis Davi e depois sucedido pelo seu filho Salomão. Então, antes dessa ruptura, eles tinham as mesmas práticas, ou se não práticas muito semelhantes. As relações sociais dele eram muito parecidas. Eles comungavam e compartilhavam a mesma divindade, as mesmas práticas religiosas. Fazia o casamento entre família, um casava com a família do outro. Enfim, compartilhavam o mesmo livro sagrado, Torá. Todos eles eram descendentes de Abraão. Na verdade, para ser mais preciso, aquelas 12 tribos, que eram as tribos dos filhos de Jacó, os filhos de Jacó, que formou as 12 tribos, eram netos de Abraão, todos. Ou seja, Abraão tem um filho, Isaac. Na verdade, eu vou fazer uma fofocazinha aqui.
Isaac, na verdade, não é o filho primogênito. O filho primogênito é Esaú, que foi de uma pulada de cerca de Abraão com a escrava Agar. Porque Sara, né, estéril, mas já idosa, mas ainda assim, sobre as escrituras, ela tem o filho Isaac, que é através dele que é multiplicar toda a população do mundo, segundo as escrituras. Isaac, contraindo matrimônio com Rebeca, tem Jacó. Jacó, através de alguns ventres maternos, geram 12 filhos. Esses 12 filhos recebem propriedades, recebem lá uns latifúndios e recebem o nome de tribos. Então eram 12 tribos dos filhos de Jacó, que eram netos de Abraão. Era a tribo de Judá, a tribo de José, a tribo de Efraim, a tribo de Benjamim, a tribo de Levi, de Manassés, de Asser, de Gade, de Ruben, de Simeão, enfim, eram 12. Era um time de futebol com direito ao banco de reserva, né? Com direito a uma suplência ali. Então, segundo as escrituras, essas tribos foram unificadas pacificamente. 1000 anos antes do Cristo. Através do rei Saul, que foi sucedido pelo rei Davi, que por sua vez foi sucedido pelo seu filho, o rei Salomão. Salomão aqui foi mais o vetor da paz entre judeus e samaritanos. Mas aí, depois da morte de Salomão, morreu também a união. Salomão partiu, a harmonia ruiu-se. Ou seja, acabou o milho, acabou-se a pipoca. Aí, as 10 tribos do norte se unem, essas 10 tribos do norte, né? Intitula lá um rei chamado Jeroboão, né, como rei. Essas 10 rebelam contra as outras duas, né, do sul, que seria Judá e a caçulinha Benjamim. Então essas 10 do norte criam o território de Israel, levantam um grande templo chamado Gerizim. Israel se torna a capital dos samaritanos. Judá já havia em Judá, né, o seu grande templo, o Monte Sião. E a primeira coisa que eles fazem é cortar os dedinhos, né? Cortar o dedinho. Eu não vou aí para você não vir aqui. Vai rezando por aí, porque nós rezamos por aqui. Tipo a música. Não vou na sua casa para você não vir na minha. Eu sei que cria um grande apartheid entre eles. Uma grande revolta. Os samaritanos, eles até que praticavam a lei de Moisés, mas não a dos profetas. Os samaritanos se juntam com outros povos, mais 5 povos, entre eles os assírios, Mesopotâmia, Babilônia. Começou a cultuar vários deuses, praticar o politeísmo. Dentro desses deuses, Moloque, Baal, cantado aqui pela música baiana. Começa a praticar vários tipos de rituais. E por isso é consagrado como um povo espúrio, um povo impuro, um povo devasso, um povo pagão, um povo herege. A revolta era tão grande que quando um judeu pronunciava um samaritano, ele falava raca e cuspia do lado. Mas é assim, diante dessa rivalidade toda que Jesus disse, e Jesus resolveu, ainda assim, passar pela Samaria. E assim, quando eles vão chegando na cercania da Samaria, próxima cidade por nome de Sicar,
numas terras pertencentes a José, ali possuía um poço chamado Poço de Jacó. E eis que o mestre, sedento, com fome, ele, cansado, principalmente cansado, recosta junto ao poço, enquanto os discípulos vão até o próximo vilarejo buscar mantimentos. Segundo os relatos do texto bíblico, era a 6ª hora, o que nós entendemos que seria sol a pino, né? No momento do sol escaldante. E o mestre estava cansado. Então ele vai recostando. Enquanto isso, eis que chega uma mulher, trazendo entre seus braços um cântaro. Para quem não sabe, um vaso, um pote, como diria lá no meu sertão, uma botija. E ela arremessa aquele vaso lá no fundo daquele poço de 40 metros. E assim que ela retira a água, quando ela vai saindo, eis que Jesus, e aí Humberto de Campos enche a bola do mestre dizendo, e Jesus com aquele olhar, com a semântica do seu olhar, aquele olhar que só ele tem, com aquela voz que só Jesus consegue pronunciar, pede de beber para aquela senhora. E assim que ela observa, né, percebendo os seus trajes, seu biotipo, ela percebe que ele é um judeu. E aí ela se escandaliza, fica chocada. E ela diz para ele, como se atreve, como ousa tu, um judeu, pedir um favor a mim que sou uma samaritana? Então, por conta disso que eu pedi a todos que viajassem no tempo, 2000 anos, para nós percebermos como foi espinhosa a missão de Jesus. Imagine, senhores, que hoje, 2000 anos depois, não é nem muito comum um homem estar conversando com a mulher a sós, que não tenha muita intimidade. Pra você ter uma ideia, no Oriente Médio, ainda hoje, a mulher tem essa submissão, essa discriminação. Onde ela, assim, está usando máscara hoje, as mulheres lá usam aquele véu por todo o tempo. Isso prova que esse escândalo fazia parte da pedagogia do Mestre Jesus. Ou seja, esse absurdo dos absurdos infames, para que ele pudesse combater esse preconceito. Então é nesse sentido que Jesus, observando ela furiosa daquela forma, e Jesus dá uma das respostas. É difícil dizer qual é a melhor resposta de Jesus, mas uma profunda resposta que fica para nosso aprendizado. Dizendo ele para ela, os samaritanos e os judeus, porventura, possuem necessidades diferentes entre si? Aí que pergunta. Ou seja, se os samaritanos têm sede, os judeus também não têm sede? Me faz lembrar recentemente, o pessoal do direito humano fazia um relato que um determinado presídio estava dando comida estragada para os presos. E alguém, na infelicidade, disse, bem feito, ainda quer comida boa? Aí vem a pergunta agora. Aqueles nossos irmãos, por ser delituosos, as necessidades nossas de matar a fome não é a mesma dele? As questões de responsabilidade dele perante a lei é uma ou outra. Mas as necessidades são iguais. Se uma prostituta pede para usar o seu banheiro, as necessidades fisiológicas dela é diferente da vossa? Será que a gente não comete esse grande equívoco? Se chega um mendigo pedindo algo na sua porta, a gente vai observar
a roupa que ele está usando, se está com camisa, sem camisa, e faz uma celeuma, faz uma entrevista de onde ele vem, para onde ele vai, como se isso vai diminuir, vai justificar a necessidade que ele está tendo da fome. É por isso que ele pergunta. Olha como é que ele tira de letra o nosso mestre, né? Por um acaso, os judeus e os samaritanos possuem necessidades diferentes? E ele completa dizendo: logo se vê que não conhece os dons de Deus. E certamente, principalmente os dons da profecia. Onde é profetizado que viria o novo Messias, né? Então, bem se conhece que não conhece, bem se sabe que não conhece os dons de Deus. Porque se tu conhecesse, era tu que me pediria água, e eu lhe daria água viva. E ela, no ar até de descrédito, diz: você me dá água, água viva? És por acaso maior que o nosso pai Jacó? Tipo assim, porque até onde eu sei, é como se ela falasse assim: onde é que está o seu poço? O único poço que tinha naquela região, na verdade, era aquele poço, uma região árida, seca, e aquele poço realmente é que abastecia todas aquelas comunidades, inclusive os rebanhos. Ela pergunta: e você vai me dar água de que poço? Cadê seu poço? Ou você é tão poderoso, igual nosso pai Jacó, que nulo deu esse poço desde o princípio? Ele vai dizer: mulher, a água viva que eu estou lhe oferecer é aquela água que quem beber mata a sua sede definitivamente. Não terá mais sede. Porque vem da fonte, né, da fonte divina de Deus. E sacia todas as criaturas. E ele começa a envolvê-la no seu doce magnetismo no olhar. E continua. Esse poço de Jacó, um dia ele poderá secar. E hoje, onde repousa essas águas claras lá no fundo, pode secar. E ali virá um ninho de serpente. Até porque essa água que você bebe hoje, amanhã você volta com cântaro novamente, com nova sede. Mas aquele que beber da água viva saciará sua sede eternamente. Aquele que beber dessa água viva não mais terá sede material. Porque aquele que beber desta água, os seus corações estarão aplacados, saciados do sol inclemente, tá? Oriundo dos vossos desertos. É claro que ele referiu os desertos das nossas almas. E é claro que essa água não era água H2O. Assim como o sol também não é desse nosso astro rei. Esse sol se referia às intempéries da vida, às nossas agruras do dia a dia, os nossos sofrimentos, as nossas dores, os nossos lutos, as perdas de entes queridos, o revés da fortuna, enfim. Aquela dor, aquela doença, que a medicina ainda não tem o seu controle. E aí nós começamos a compreender que essa água viva podemos não tomar literalmente, mas dizer, tomar essa água viva como o nosso autoconhecimento. Onde nós vamos perceber as verdadeiras necessidades que temos, as reais necessidades que temos. E erradicar essa corrida que fazemos tantas e quantas vezes recorrente aos poços da vida.
em busca, né? Através de buscas e mais buscas inúteis. E nós vamos perceber essas inutilidades só depois que partirmos daqui. E vamos perceber que esse corre-corre, tantas vezes que vamos aos poços saciar essa insaciável sede, só vamos perceber que elas não contribuíram para o nosso progresso. E aí podemos estar lembrando lá do Sermão dos Montes, no seu capítulo 5, quando Jesus vai dizer: bem-aventurados aqueles que têm sede e fome. Mas quando ele diz sede e fome, de quê, gente? De correr para o shopping center, de trocar de carro todo ano, de fazer viagem, mal voltou de uma viagem, está fazendo uma outra. De que sede ele estava falando ali? Aquela sede que aquela mulher, da mulher centopeia, sabe o que é a mulher centopeia? Aquela que tem 50, 100 e tantos pares de sapato. Tem 2 pés. Mas para que tanto sapato? Que sede de sapato é essa que nós temos? Então parece aquela centopeia, cheia de perninhas. É dessa sede? Não. O Sermão dos Montes vai dizer: bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça. Entretanto, nem toda sede que nós corremos por aí é sede de justiça. Ela não é justa. Então é esta compreensão que nós vamos tendo a respeito dessa sede. E assim ela se deixa convencer. As suas palavras tocam o santuário da sua consciência. Falta nós perguntar a nós mesmos: será que as palavras do Mestre Jesus já tocou o santuário da nossa consciência? Mas o dela tocou. E ela diz: me dá desta água viva. Ele diz: calma, ainda não é hora. E aí Humberto de Campos, né, abrilhanta um pouco a narrativa, onde diz que Jesus revela para ela fatos, circunstâncias particulares da vida dela que só ela mesma sabia. O Evangelho de João chega a dizer que Jesus disse: não, primeiro vá buscar o seu marido. E ela disse: eu não tenho marido. Jesus disse: disseste muito bem. Disseste muito bem. Porque aqueles 5 maridos que você teve não era seu marido. E nem esse que você está agora também não é seu marido. Evidentemente que Jesus falava tudo com olhar, com a visão espiritual. Há uma interpretação que diz que esses maridos se referiam aos deuses, vários deuses que ela cultivava. O certo é que ela percebe que não tem mais como esconder segredo dele. E ela chora copiosamente e revela para ele: Senhor, Senhor, sinto que de fato és um profeta de Deus. Portanto, a minha alma, meu espírito, pede uma transformação. Então eu quero modificar a minha vida e santificar os meus atos. Ela sabia das impurezas dos atos dela. Quando eu digo que ela chorou, é muito importante a gente refletir sobre isso. Que às vezes a nossa alma, de tanto sofrer, é como se ela pedisse arrego, ela está chorando. A nossa pergunta é essa: esse choro dela representa as lágrimas nossas de agora. Como espíritos imortais que somos, como viajores eternos, será que nós já estamos cansados de sofrer, meus irmãos? E é hora de a gente dizer: eu não consigo mais, já cansei de sofrer. Não tenho como mais disfarçar as minhas dores, ou negar as minhas dores. E muito menos, como fez ela, esconder as suas mazelas. Será que não já está na hora da gente fazer essa transformação?
Será que nós já estamos, pelo menos, no estágio do milho? Sabe qual é o estágio do milho? O milho precisa ir ao fogo para transformar. O milho vai ao fogo e transforma naquela bela pipoca, que mais parece um vestido de noiva. Já somos milho ou ainda somos até o piruá? Sabe o que é o piruá? É aquele milho que não estoura. Mesmo indo ao fogo, ele fica incrustado, resistente à mudança. Então precisamos ter noção do que somos. E assim, ela começa a revelar os seus sofrimentos. Dizendo a ele, Senhor, eu vivo uma tortura muito grande em torno de mim. Os meus parentes, os meus vizinhos, diz que eu devo orar somente no poderoso templo de Gerezim. Enquanto os judeus revelam que toda e qualquer devoção a Deus só terá valia se atravessar os muros de Jerusalém, no Monte de Sião. E Jesus responde para ela, mulher, Deus é Espírito, portanto, ora a Deus em Espírito e verdade. E assim, Jesus percebe, a partir daquele momento, que uma das maiores rupturas da família de Deus, uma das maiores dissensões das famílias, estava acontecendo por causa da divergência religiosa. Olha que absurdo. A religião que vem para unir. Religião significa religar e quer dizer religar a Deus. E Jesus percebe que a religião estava separando. É por isso que ele vai dizer. Entretanto, o pastor, que era ele, vem ao redil para unir as ovelhas que os lobos trataram de dispersarem. A gente tem que ter cuidado com os falsos profetas. E aí Jesus vai ensinar como orar. Portanto, eu venho para abrir os templos dos corações sinceros, para todo e qualquer culto a Deus seja feito com a íntima comunhão. Ou seja, com a comunhão íntima entre o homem e seu Criador. Entre a criatura e o seu Criador. Então, olha como ele traz para nós. Então, é desta forma que ele ensina aquela hora. Então, que nós temos que orar para dentro. Porque Deus está dentro de nós. E assim, é o tempo que voltam os discípulos do vilarejo. É quando Filipe diz para ele, mestre, come um pouco de pão para o seu sustento. Ele diz, Filipe, o meu alimento, o meu sustento ainda, possivelmente, meus discípulos ainda não podem compreender e provar dele. O meu alimento é realizar a obra do meu Pai. Ou seja, o meu sustento, Filipe, é fazer a vontade do meu Pai. E assim, queridos irmãos, antes de concluir nosso trabalho, vamos fazer uma espécie de um resumo para fixar, para internalizar em nós quais são as correlações que temos com essa brilhante mensagem do Cristo, essa lição que Jesus nos traz com os nossos dias, como a gente pode estar aplicando no nosso dia a dia. O que é que a gente pode estar aprendendo com essa mensagem? Inicialmente, podemos dizer que a reconciliação. Quando Jesus percorre o caminho do inimigo, aquele que os judeus nem conseguiam pronunciar o nome, nós aprendemos com isso que o inimigo talvez não esteja tão longe do que nós possamos imaginar. Às vezes a gente pensa que o inimigo está tão distante, ele não está tão distante. Porque os conflitos que tinha em família, aí nós vamos perceber também os conflitos familiares que temos. E fazemos o que diante do conflito familiar? Como Jesus fez, não é fugir, é buscar a reconciliação. Ou seja,
Quando nós temos essa dificuldade nas famílias, com os nossos entes, que se não for tão queridos, mas foram os entes escolhidos por Deus para compartilhar conosco o mesmo espaço. Quando eu falo espaço, necessariamente não o espaço físico geográfico. Eles que saiam, viajam, mas que mantêm uma relação fraterna. Não é de bom senso a mãe trazer 4, 5, 10 filhos e depois que traz esses filhos se dispersam. Então por que Deus juntou? Aquela mensagem que Deus juntou, o homem não separa, aí imagina que é só no matrimônio. Então essa mensagem, olha o exemplo que Jesus dá. Imagine como Jesus deu uma cutucada nos judeus. Judeus que não conseguiam sequer pronunciar o nome dos samaritanos. Jesus, além de ir até os samaritanos, ele fez mais do que isso. Ele conseguiu garimpar nobres virtudes naquela comunidade onde era tido como uma comunidade desprezível. É só nós imaginarmos, por exemplo, que nessa mensagem da mulher samaritana, que se deixa se converter pelos encantos dos ensinamentos do Cristo. E ele que chegou na condição de um adversário. Mas uma cutucada maior que os dados judeus é na parábola do bom samaritano. Imagina como é que o samaritano deve ter ficado, ou os judeus devem ter ficado virados no saquete com Jesus. Imagina os judeus que têm o templo de Jerusalém como, como apogeu, como sua glória, está mais perto de Deus, o grande templo. E é de lá um dos membros de suma importância dentro daquele templo, um sacerdote. E Jesus traz na parábola. Um sacerdote sai daquele templo, desce e vê o irmão caído e não consegue enxergar. Tem um olhar de piedade para aquele homem que estava caído à margem do caminho. Jesus também dá uma cutucada na tribo de Levi, do levita. O levita também passa e não tem um olhar de compaixão. Entretanto, o samaritano, que é oriundo dessa comunidade, tida como espúria, impura, que não tem religião, tem vários rituais religiosos, ele é que teve a compreensão, a caridade de acolher e ficar na história como o exemplo do que é meu próximo. Olha que ensinamento para nós. Quanto à água viva, Jesus vai dizer que essa sede que temos, essa sede insaciável, esse corre-corre que temos, é por conta do deserto das nossas almas. E esse deserto das nossas almas, por conta que a gente deve estar indo no poço errado. Ao invés de ir no poço do ser aquela aurora que transforma, sermos aquela ovelha apacentada, não, nós estamos indo no poço do ter. Quando eu tiver emprego, quando eu tiver minha aposentadoria, quando eu tiver uma casa, quando eu tiver o carro, quando eu tiver uma esposa, quando eu tiver coragem de livrar do traço do meu marido, quando eu tiver. Quando o meu time for campeão, quando o meu time tiver o Messi. Falar no Messi, nada contra o Messi. Pelo contrário, eu conheci a genialidade dessa imarcável perna esquerda. Mas está na hora da gente começar a ir em outra Messi, frequentar uma outra Messi. Porque a Messi é grande e poucos são os operários. Então, nossa sede ainda é insaciável porque está na hora de nós trocarmos o poço de Jacó pelo poço da caridade. E aí a gente lembra o mestre de Lyon, que vai dizer que fora da caridade
não há salvação. Outra questão é a questão de como orar. Sem contar que ele também diz para ela da fé. Tenha fé. Se você tiver fé do tamanho do caroço de uma mostarda, você é capaz de transportar aqueles montes. O monte de Gerizim e o monte de Sião. É muito interessante, é correto, quando nós compreendemos que Jesus falava desses montes das nossas dificuldades. Mas podemos entregar esse monte como o monte mesmo, o monte da nossa elevação espiritual. Se você não pode ir ao templo, você pode, com a sua fé, transportar o templo até você. Você pode transportar o templo até a sua casa, o quintal da sua casa, a varanda da sua casa, a sala de visita, o banheiro da sua casa. Porque não é justo, às vezes você com um parente doente, um ente querido doente, deixa o ente para ir para a igreja, para ir para o templo. O templo que vem até você. Então, ele vai ensinar como orar. Jesus vai dizer, eu vim para abrir os templos dos vossos corações, para que todo e qualquer culto a Deus seja feito com a comunhão íntima da criatura e seu Criador. Você deve orar para dentro de vós, porque Deus está onde? Está dentro de nós. E aí a gente lê o Evangelho de João, quando ele diz para nós, o reino dos céus não será conquistado com atos exteriores. Ou seja, não adianta você rezar 1000 Pai Nosso de cabeça para baixo, subir a escadaria da penha de joelho e ir ao Bom Jesus da Lapa a pé e voltar. Não. Ele diz que nós seremos reconhecidos não por esses atos exteriores. Nós seremos reconhecidos por muito nos amarem. Porque Jesus vem nos revelar um Deus de amor. Diferentemente do Deus revelado por Moisés. Aquele Deus implacável, que castigava, né? Que emitia o temor. Que era necessário, precisava daquele Deus. Mas Jesus já nos revela um Deus de amor. Deus ama e pronto. Para nós entendermos o amor de Deus, é inalterado. É como diria Roberto Carlos, é um amor sem limite. É um amor inalterado. Suponhamos, para a gente entender, eu gosto de falar de hipótese. Se Deus distribuísse 10 quilos de amor todo mês para cada família, e um ente dessa família matasse um irmão de outra família, no mês seguinte Deus mandaria 10 quilos de amor para a família da vítima e continuaria mandando 10 quilos de amor para a família do algoz, do assassino. Nós cometemos um grande equívoco quando uma criança está fazendo alguma coisa que a gente acha que está errado. Deus está de olho em você. Deus castiga. Deus não gosta de você assim. Olha aqui. Olha como nós terceirizamos de forma errada a nossa responsabilidade. Jesus está zangado com você. Era bem feito Deus e Jesus materializar naquele momento e dizer, Deus, eu? Não. E você, Jesus? Jesus é mentira, filho. Ele que não está tendo a paciência, a capacidade de te orientar. A paciência de suportar e compreender as suas imperfeições. Então, o amor de Deus é inalterado. Então, queridos, eu gostaria de estar finalizando esse nosso encontro, que eu já estou com saudade, por sinal, dizendo, só lembrando, aquela mulher, ela matou a sua sede de verdade não foi quando ela encontrou o poço. Aquela mulher matou a sua sede quando ela encontrou a fonte inesgotável de compreensão, amor e caridade. E essa fonte só é brotada do coração de Jesus. Então que nós não fugimos, não tardamos a esse encontro com Ele. Da mesma forma que ela teve aquele encontro, não muito convencional, mas foi ali que ela matou a sua sede. Então esse encontro nosso com Jesus pode estar nos templos de luxo? Pode sim. Pode estar nos templos simples? Pode. Entretanto, pode estar num ente querido difícil. Aquele ente querido, carne de pescoço, bombom de alho, mas
Ele pode estar ali, Jesus pode estar naquele ente difícil. Ele pode estar naquele pai relapso, pode estar naquele filho ingrato. Ele pode estar naquele amigo desajustado. Entretanto, em especial, temos certeza que Ele está no perdão. No perdão das nossas ofensas, mas principalmente na reconciliação com os nossos adversários. Quando eles vão ao altar, então quando a gente vai ao altar, seja para orar, a gente já tem que ir, já tem que ter mergulhado naquele templo do nosso coração para que está limpo. E só vamos ao altar com o nosso coração puro, sem mácula. Portanto, queridos, vamos a esse encontro com Jesus. Não vamos desperdiçar. Porque Ele pede para que nós reconciliemos com nossos inimigos. Mas eu tenho certeza também que Ele está no encontro dos amigos. Então eu tenho certeza da presença dEle aqui entre nós, com esses amigos. Eu até peço perdão a Ele se eu não conseguir transformar ainda os meus inimigos em amigos. Mas já estou feliz por não ter deixado que meus amigos se transformassem em inimigos. Ou seja, mantemos as nossas amizades. Muito obrigado por me suportar. Muita paz para todos. Fiquem com Deus.